Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do país onde você está nos vendo e ouvindo nesta noite. Então deixo aí os meus cumprimentos a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos vendo e ouvindo aí por este vídeo. Queremos registrar a data de hoje, 27 de agosto de 2015. Este é o terceiro vídeo que estamos fazendo com respeito ao arrebatamento da igreja. O tema sobre o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Por que eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Porque se for depois da grande tribulação, descaracteriza a graça. Porque o que é que diz lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 8? Efésios 2, 8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, se o arrebatamento for depois da grande tribulação, descaracteriza a graça. Por que descaracteriza a graça? Porque as pessoas que irão se salvar na grande tribulação só serão aqueles que morrerem pela sua fé em Cristo. Então você vai ter fé em Cristo, mas vai te custar a sua cabeça. Todos aqueles que não aceitarem a marca da besta na sua mão ou na sua testa serão decapitados. Então terá um custo. E a salvação é um dom de Deus, não custa nada, não custa nada para nós, já custou o sangue de Jesus Cristo. Já custou a morte de Jesus. Então Deus pagou o preço completo. Mas na grande tribulação só serão salvos aqueles que por alguma razão não foram arrebatados, e por alguma razão eles ficaram nessa terra. Então eles creem em Jesus, mas para ser salvo eles vão continuar com a sua fé firme em Cristo e não aceitar a marca da besta, não aceitar a marca da besta na sua mão ou na sua testa, não aceitar a imposição da besta, não aceitar o regime da besta que vai ser implantado nessa terra na grande tribulação. Então aí vai ter um custo. Qual que será o custo? Vai ser a sua cabeça para ser salvo. Para nós falarmos sobre esse assunto, vamos ler o que está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, sobre as pessoas que serão degoladas na grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vimos aqui que a pena será a pena capital para todos aqueles que rejeitarem o sinal da besta na grande tribulação e que também não adorarem a imagem da besta. Porque vai ser feita uma imagem da besta e todos aqueles que não adorarem a imagem da besta serão mortos. E também todos aqueles que não aceitarem o número da besta serão mortos. Então a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel não passará por esta tribulação horrível que virá sobre a terra. Será tirada antes. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui também Apocalipse capítulo 13, versículo 15, que diz o seguinte: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, no regime do anticristo, do governo mundial que virá, no regime do governo totalitário mundial que virá sobre essa terra durante 7 anos, que vai ser 7 anos de tribulação, todos os que não aceitarem o sinal da besta na sua mão ou na sua testa e não adorarem a imagem da besta, serão mortos. A pena é pena capital. Então, pela sua fé em Cristo, se você não aceitar o regime da besta, a marca, e não adorar a besta, você dará a sua vida pela sua salvação. Então vai ter um custo. Você vai ser salvo por Cristo, pela sua fé em Cristo, mas vai te custar a cabeça para você ser salvo. Então deixa de ser graça. Louvado seja Deus. E também, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, nos fala sobre a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. O que diz aqui sobre a igreja de Filadélfia? Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, a igreja fiel, ela não passará pela grande tribulação, porque ela guardou a palavra da paciência do Senhor, guardou, foi exime na palavra, guardou a palavra, está conectada com Cristo. Então a igreja fiel, ela não vai passar pela a grande tribulação. Eu guardarei da hora da tentação. Não é é da. É da hora, é antes. A preposição da está dizendo que é antes da grande tribulação. A igreja fiel será guardada. O Senhor vai guardar a igreja fiel. E vai guardar como? Sacando desta terra, tirando-a dessa terra. Porque quem ficar aqui nessa terra vai passar por uma grande tribulação. Todos os governos, os países liderado pelo anticristo vai guerrear contra Israel. Israel vai passar sim pela grande tribulação. Israel vai passar pelo fogo, pela a tentação. Israel sim vai passar pela grande tribulação. E todos aqueles caídos também que por algum motivo, alguma coisa lhe atrapalhou a sua fé e não ficou ligado com Cristo, não cuidou da sua fé cristã, não cuidou da sua vida espiritual, descuidou, e a sua comunhão foi cortada. Então esses também vão passar pela grande tribulação. Esses que creem em Cristo e que por alguma maneira, por alguma coisa ficarem, não serem arrebatados antes, esses sim vão passar pela grande tribulação. Mas a igreja fiel não vai passar pela grande tribulação. Então, se for depois da grande tribulação, o arrebatamento da igreja, descaracteriza a graça, descaracteriza a igreja fiel e descaracteriza também o período do coroamento ou galardões, coroamento da igreja ou os galardões da igreja, que é o tribunal de Cristo para a igreja, onde ela vai receber os galardões, onde vai ser distribuída as posições hierárquicas de cada um. As posições hierárquicas de cada um vai ser distribuído naqueles 7 anos, quando a igreja vai estar aqui, quando a igreja vai estar lá no céu com Cristo, sendo coroada, participando das bodas do Cordeiro, do coroamento, das distribuições de galardões. Vinde, foste fiel, ó servo, vinde, tu foste fiel, então entra no gozo do teu Senhor, vinde ao gozo do teu Senhor. Então ali no momento que a igreja vai receber os galardões, vai receber as posições hierárquicas de governo, que vai governar sobre essa terra com Cristo aqui no milênio, quando Jesus retornar depois da grande tribulação, que todo olho verá, Jesus vai retornar e todo olho verá todos aqueles ímpios que estão guerreando com Israel, todos os homens que estão guerreando com Israel, porque Israel vai ser um opositor do governo do anticristo.
Israel vai ser o opositor, porque o anticristo vai fazer um tratado, vai fazer um acordo com Israel, e na metade da semana, nos 3 anos e meio depois que ele assinar aquele tratado, ele vai quebrar o tratado com Israel e vai sentar-se no trono lá no templo de Israel, porque o templo vai estar construído nessa época. E então ele vai sentar-se no templo e querer ser adorado como Deus. Então vai ser o momento que Israel vai rasgar aquele acordo, vai quebrar o acordo com o anticristo, vai reconhecer que ele é um impostor. Nesse momento então que ele vai exigir adoração a ele, e Israel então vai guerrear contra o anticristo. Então vai ser o momento final, os 3 anos e meio de batalha final na terra. Então, se for depois da grande tribulação, então descaracteriza a graça, descaracteriza a noiva do Cordeiro, a igreja fiel, e descaracteriza o período de coroamento da igreja, dos galardões, o período das bodas do Cordeiro, o período em que a igreja está sendo coroada. Louvado seja Deus! Então vou encerrar por aqui e continuar no próximo vídeo. Que Deus nos ampare e nos abençoe.